Tem coisas que a gente sente antes de saber. Intui antes de enxergar. O corpo percebe primeiro, como um alarme mudo. E naquela noite, de pé na cozinha fria, com os pés descalços no azulejo e a luz da geladeira azulando tudo ao redor, eu soube. Acontecia alguma coisa. E não era de agora. Era quase 1 da manhã. A televisão desligada há horas. A casa mergulhada num silêncio tão denso que parecia me encarar. Mirella não tinha voltado para casa. De novo. Disse que ia encontrar a Cláudia para ver série e tomar umas caipirinhas no apê dela. Só que Cláudia estava em Maceió, num casamento. Eu tinha visto os stories. Mas eu não falei nada. Não ainda. Tem traições que não gritam. Elas cochicham. E a dela vinha cochichando havia meses. Nos últimos tempos, ela tinha se tornado uma sombra morna. Ainda ria de vez em quando, mas o som era oco. Não tinha mais abraço, mais beijo, nem aquele toque de rotina que parece pequeno, mas segura tudo em pé. Mirella não me olhava como antes. Como se estivesse em outra sintonia, sintonizada em uma estação onde eu não existia mais. Eu perguntei uma vez, só uma. Tá tudo bem entre a gente? Ela nem tirou os olhos do celular. Revirou os olhos e soltou um Leonardo. De novo isso? Para de fazer tudo girar em torno de você. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim afundou. Não doeu como uma pancada. Foi pior. Foi um silêncio interno. A constatação fria de que alguma coisa essencial já tinha ido embora. Então eu parei de perguntar. Comecei a observar. A rachadura verdadeira veio numa quinta-feira. Eu estava de cama, derrubado por uma virose braba. Febre, dor no corpo, sem forças nem para levantar. Ela não sabia que eu tinha ficado em casa. Tinha deixado uma mensagem de manhã dizendo que ia pro trabalho mais tarde. Mas ela não ouviu. Era quase meio-dia quando ouvi a chave na porta. Entrei em alerta. Ela entrou sorrateira. Usava aquele casaco bege que sempre dizia que a fazia se sentir poderosa. O cabelo meio bagunçado. Mas não bagunçado de vento. Era outro tipo de desalinho. Um que eu conhecia bem. Ela não me viu. Eu estava deitado na poltrona da sala, coberto até o queixo. Silêncio total. Segurando o celular sem respirar. Ela deu uma risadinha. Baixa. Falou algo baixo demais, mas o suficiente. Ele tá no trabalho. Tô indo pro seu apê. Você vai acabar me complicando. Ficou ali, alguns segundos. Subiu as escadas devagar. Depois ouvi o barulho do chuveiro. E eu ali, suando frio não só pela febre. Demorei para me mexer. Esperei ela sair, fingir que ia buscar algo no mercado. Quando a porta bateu, eu subi. Não tinha celular no quarto. Óbvio. Mas o relógio dela estava ali. O Apple Watch. Ela nunca usava a senha. Achava que não precisava. Abri. Mexi. E ali estava. Tudo. Conversas com um tal de Marcelo Alongas, íntimas, vulgares, o pior de tudo, sinceras de um jeito que ela não era comigo havia muito tempo. Frases que me deram náusea. Com você eu respiro de novo. É tão fácil enganar o Léo. Ainda sinto teu cheiro em mim. Eu não joguei o relógio na parede. Não gritei. Só sentei na beira da cama com ele na mão, sentindo como se alguém tivesse lido em voz alta meu atestado de invisibilidade. Naquela hora, você não chora. Você nem pensa. Só se dissolve. Célula por célula. E foi ali, no escuro do nosso quarto, que entendi, o fim já tinha começado. Só faltava o resto do mundo descobrir. Naquela noite, eu não consegui fechar os olhos. O quarto inteiro parecia respirar diferente, como se o ar tivesse mudado de dono. Quando Mirella voltou para casa, por volta das 8 da noite, eu já estava sentado à mesa da sala há horas. A luz acesa era só de um abajur no canto, projetando sombras longas no chão de madeira. A garrafa de cerveja na minha frente estava quase vazia, e eu não sabia mais se o amargor vinha dela ou de mim. Ela entrou como se nada tivesse acontecido. Chave na mão, cabelo preso de qualquer jeito, a bolsa jogada no ombro. Parou ao me ver sentado ali, imóvel. Meu Deus, Léo. Por que você tá no escuro desse jeito? Tá parecendo um assassino de filme ruim. Não perguntou como eu estava. Não se preocupou com a gripe. Não fingiu surpresa por me ver em casa. A primeira reação dela foi ironia. Um tapa sem mão. Fiquei em casa hoje, eu disse, sem levantar a voz. Ela piscou devagar. Tá, e? Eu ouvi você chegando perto do meio-dia. Um leve tremor percorreu a linha do maxilar dela. Mas só por um instante. Deve ter sido a febre. Você tava sonhando.
Eu tava no trabalho. Não, Mirella. Eu ouvi. E eu vi. Tudo. Pela primeira vez em meses, ela parou. Congelou. Mas não disse nada. Só respirou fundo, como quem se prepara para dar um pulo na mentira. Você fuçou minhas coisas. Foi isso que ela encontrou como defesa. A indignação pelo meu suposto erro, não pelo dela. Você tá me traindo, eu disse. Simples, cru. Sem drama. Ela riu. Uma risada baixa, debochada, quase triste. Traindo? Sério? Você tem o quê, 15 anos? Acorda, Leonardo. A gente não é mais casal há muito tempo. Você virou colega de apartamento. E dos chatos. As palavras não vieram como socos. Vieram como ácido. Queima sem barulho. É o Marcelo, perguntei, porque ainda restava uma gota de esperança de que ela negasse. Ela não negou. Soltou um sopro pelo nariz, como quem perde a paciência. Você quer lista de nomes agora? Não se ilude. A partir dali, não tinha mais dúvida. Tinha só o abismo. Por que não foi embora? Perguntei, tentando entender. Ela cruzou os braços. Porque a casa também é minha. Porque seu salário paga a conta. Porque era cômodo. E porque você estava tão ocupado sendo um maridinho exemplar que nem via o óbvio. Não lembro de ter voltado para a cadeira. Só lembro do som do meu coração no ouvido e de um gosto metálico na boca. Um enjoo que não vinha do estômago, mas da alma. Ela passou por mim, subindo as escadas, e ainda teve tempo de deixar a última farpa. Se quiser sair, sai. Mas não conta comigo para encenar a esposa arrependida. Isso aí já acabou faz tempo. Fiquei ali, mãos fechadas até afundar as unhas. Não chorei. Mas alguma parte dentro de mim quebrou. E fez barulho. No dia seguinte, ela desceu como se nada tivesse acontecido. Moletom, celular na mão, cara limpa. Não olhou para mim. Não disse bom dia. Pegou as chaves, deu risadinha com alguma mensagem no celular e foi embora. Aquela risadinha, até hoje ecoa. Mais tarde, fui parar num hotel. Nada barato, mas também nada demais. Um desses lugares impessoais onde você pode respirar sem ser observado. Mas eu não entrei. Fiquei no carro. 1 hora inteira. Revendo tudo no relógio dela. Cada palavra. Cada foto. Cada plano. Foi aí que descobri que Marcelo não era o único. Havia outro. Jonas. Um tom diferente. Mais direto, mais carnal, mas com a mesma lógica. Mentiras. Segredos. Um teatro onde eu era apenas o homem das contas pagas e da porta aberta. Não contei pra ninguém. Nem pro meu irmão. Nem pra minha mãe. Ela até ligou naquele dia, perguntando como eu estava. E eu, covarde, disse que estava tudo bem. Mas eu sabia. A partir daquele momento, eu não era mais marido. Eu era cúmplice de uma encenação que ela dirigia sozinha. E o pior? Ela já tinha o roteiro inteiro. No laptop dela, mesma senha de sempre, encontrei o rascunho. Chamava plano de fuga. Eu li aquilo como quem lê a própria sentença. E entendi, ela nunca foi pega. Ela apenas deixou a máscara cair porque já estava pronta para outra. O nome do arquivo era Plano de Fuga, e eu nunca mais esqueci aquele título. Simples, direto. Frio. Como quem anota a lista de compras. Ela tinha datas. Tarefas. Um cronograma para deixar a nossa vida para trás, mas só depois de garantir que a próxima etapa estava pronta. Um dos trechos dizia, esperar o término do contrato com a escola. Depois, mudar para casa da Cláudia ou do Marcelo. Se ele pressionar, inverter a narrativa. Preciso sair como vítima. Aquilo não era impulso. Era cálculo. Traição com planilha. A Mirella que escreveu aquele documento não era a mulher com quem eu me casei. Não era a que ria comigo no sofá, que chorava vendo filme de romance ou que me abraçava em dias ruins. Aquela Mirella tinha sumido há muito tempo. E a que restou aprendeu a usar a mesma pele, mas com outra alma por dentro. Foi quando o choque virou ação. Eu copiei tudo. Do relógio, do computador, do celular. Tirei prints, salvei mensagens, fotos, o documento. Tudo. Mandei os arquivos para meu e-mail pessoal e guardei tudo num pendrive escondido. Não para chantagear. Não para fazer escândalo. Mas porque eu precisava entender onde eu estava pisando. Porque se eu caísse, queria ter algo para me levantar. No dia seguinte, procurei um advogado. Indicação de um conhecido que tinha passado por um divórcio pesado. O nome dele era Otávio. Calmo, direto, experiente.
A gente conversou por 1 hora. E no fim, ele me disse algo que ainda ecoa. Você é um dos poucos que chegou antes da explosão. Quase todo mundo me procura quando já está no meio do incêndio. Você ainda tá com o balde d'água na mão. Use isso com sabedoria. Naquela noite, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Mirella estava sentada no sofá, descalça, mexendo no celular. Eu entrei, dei boa noite, peguei uma cerveja na geladeira e sentei na poltrona. Ela nem levantou os olhos. Como se eu fosse invisível. Mas ali, naquele silêncio forçado, eu enxergava tudo. Cada expressão. Cada mudança de comportamento. Notei que ela agora escondia a tela do celular com mais frequência. Que colocava senha nova todo dia. Que dava sorrisos tortos para mensagens que chegavam tarde da noite. E depois voltava pro modo indiferente comigo. Era como se eu fosse o fundo da cena e ela, a protagonista de uma peça que eu nunca fui convidado a assistir. Mas ela começou a se perder nos próprios roteiros. Teve um dia que eu mexi, sem querer, nas chaves do carro dela. E ela surtou. Gritou, acusou, disse que eu estava invadindo o espaço dela. Tudo porque uma chave não estava onde ela deixou. Eu não respondi. Só observei. Deixei ela gritar, ranger os dentes, fazer o escândalo. Enquanto ela se desmoronava, eu montava o meu plano. Um passo de cada vez. Comecei a transferir parte do dinheiro da conta conjunta para uma conta só minha. Sem pressa. Sem levantar poeira. Legalmente. Abri uma caixa postal. Aluguei um pequeno depósito em outra parte da cidade e comecei a guardar lá documentos importantes, presentes antigos, fotos, títulos, até aquele álbum de casamento que agora parecia uma farsa encadernada. Cada coisa que eu pegava, eu sentia como se estivesse embalando um corpo. Não dela, mas do homem que eu era antes. Foi então que ela escorregou feio. Num domingo à tarde, ela disse que ia para uma aula de yoga com uma colega do trabalho. Saiu apressada, sem maquiagem, mas com perfume forte. 10 minutos depois, o iPad dela apitou. Ainda estava conectado ao Apple Watch. E a localização, não era o estúdio de yoga. Era um hotel na estrada que liga ao litoral. Eu fui. Não sei explicar porquê. Só sei que fui. Tremendo por dentro, com as mãos úmidas no volante. O coração na boca. Esperei no carro. 2 horas. Sem saber se ia entrar, confrontar, gritar, desmaiar. E então ela apareceu. Rindo. De mãos dadas com um homem que eu nunca tinha visto. Alto, bronzeado, sorriso fácil. Eles se beijaram ali mesmo, na calçada. Com uma liberdade cruel. Ela parecia feliz. Mais feliz do que eu a vi nos últimos 2 anos. Eu não desci. Não falei nada. Só tirei uma foto. Uma só. E mandei pro meu e-mail com o título, A Verdade. Depois voltei para casa. Dirigi a madrugada inteira. Entrei em silêncio. E olhei pro nosso porta-retratos como quem encara uma lousa cheia de mentiras. E entendi, eu não era mais marido. Eu era testemunha. Esperei 7 dias. Não porque ainda restava dúvida, essa tinha morrido no estacionamento daquele hotel, mas porque eu precisava que tudo estivesse pronto. Queria que ela ficasse sem rota de fuga, sem desculpa, sem plateia. Dessa vez, quem controlava o roteiro era eu. Durante essa semana, fiz tudo como sempre. Tomei café do lado dela. Dormi na mesma cama. Fiz cara de paisagem enquanto ela fingia viver outra vida dentro da nossa casa. Ela achava que eu tinha voltado ao papel de marido conformado. Mas não era conformismo. Era estratégia. Ela continuava desconfiadamente tranquila. Ria de mensagens, fazia ligações fingidas no corredor, mandava áudios que encerrava com aquele tom de menina sapeca, como se tivesse 17 anos e estivesse vivendo o primeiro caso proibido. E eu ali, cada vez mais sereno, por dentro afiando cada gesto. Na sexta noite, cheguei em casa antes dela. A luz da sala já estava acesa. A mesa de jantar, que antes via jantares e aniversários, agora era palco. Coloquei sobre ela o iPad dela, com o relógio pareado aberto na tela da conversa com Marcelo. Ao lado, a foto impressa dela com outro homem, o do hotel. E, por fim, uma cópia do documento que ela escreveu, o tal plano de fuga. No topo da pilha, a minuta do nosso acordo de separação, com o cabeçalho do escritório do Otávio. Esperei. Ela chegou carregando uma sacola com sushi, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto limpo, uma blusa velha e confortável. Entrou dizendo um oi qualquer, como se tudo fosse normal. Até ver a mesa. Ela parou. O corpo inteiro dela congelou.
Os olhos pularam do papel pro meu rosto e voltaram pro papel. Que isso? Ela disse, com a voz fina. Apontei com a cabeça. Você me diz. Ela se aproximou devagar, como quem pisa num campo minado. Pegou primeiro a foto. Seus olhos contraíram. Mas não chorou. Nem tentou negar. Só soltou um suspiro impaciente. Você tá me espionando agora? Não, respondi. Eu só abri os olhos. Ela largou a foto como quem descarta um guardanapo sujo. Você tá ficando paranoico, Leonardo. Paranoia é quando a gente imagina. Isso aqui são fatos. Apontando o plano de fuga, as mensagens, as imagens. Cada uma como um tijolo construindo minha saída. A postura dela mudou. A máscara de vítima caiu e deu lugar à velha altivez. Você vai jogar nosso casamento fora só porque resolveu bancar o detetive? Você jogou fora, Mirella. Quando passou a dar seu tempo, seu corpo e sua mentira para outros. Eu só tô arrumando a bagunça. Ela se calou por um momento. Depois puxou a cadeira, sentou, e começou a ler o documento do advogado como se procurasse uma armadilha. Não encontrou. É isso que você quer? Ficar sozinho? Ela perguntou, tentando parecer racional. Eu já tô sozinho faz tempo, respondi, olhando nos olhos dela. Aquilo doeu. Vi na hora. Ela se levantou de repente, empurrando a cadeira para trás com força. Você vai se arrepender disso. Vai terminar amargurado, lembrando do dia em que jogou fora uma mulher de verdade. Fiquei de pé, caminhei até ela e disse, com a calma de quem já não carrega o peso da dúvida. Prefiro terminar livre. E você? Vai terminar sendo você. Ela não respondeu. Subiu as escadas bufando, provavelmente para se trancar no quarto e ligar para um dos 3 ou 4 que ela mantinha como opção de fuga. Eu fui até a sala, abri uma cerveja e sentei no sofá. Ela se mudou 3 dias depois. Levou as roupas, os livros, alguns quadros. Deixou o álbum de casamento em cima da mesa da cozinha. Sem bilhete. Sem explicação. Como se fosse lixo sentimental. Eu não abri. Não precisei. Naquele primeiro domingo sem ela, a casa parecia mais vazia do que nunca. E, ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, era um vazio que respirava. Depois que ela foi embora, a casa virou um lugar estranho. O silêncio parecia outro morador. Não era aquele silêncio pesado de antes, cheio de tensão não dita, pratos batendo, mensagens escondidas. Era outro tipo. Um vazio que ecoava liberdade, mas também luto. Não chorei. Não de um jeito convencional, pelo menos. Mas cada objeto que ela esqueceu, uma escova de cabelo, um tênis velho, um pote de creme no banheiro, parecia me contar uma mentira diferente. E mesmo sem dizer nada, aquilo me esgotava. Passei dias em modo automático. Acordava, comia qualquer coisa, mexia nos papéis do divórcio, ligava o computador, fingia vida. Mas por dentro, estava remexendo escombros. Não do casamento, mas da ilusão. O que mais doía não era a traição. Era saber que ela tinha ensaiado minha queda com tanto capricho. Que escreveu nossa separação como quem escreve um roteiro de novela, já escolhendo o papel que cada um ia interpretar. A parte mais cruel? Ela queria sair como a mocinha. E conseguiu. Logo começaram as mensagens dos conhecidos. Amigos dela, principalmente. Gente que eu via 2 vezes por ano em aniversário, churrasco ou evento de fim de ano. Todos com o mesmo tom. Não quero me meter, mas fiquei chocado com o que a Mirella contou. Ela disse que você ficou agressivo. Que você surtou, que não a deixava mais respirar. Ali estava o novo script. Mirella, a mulher sufocada. Eu, o marido controlador. Dessa vez, eu não defendi minha versão. Não respondi, não publiquei indiretas, não mandei áudios. Deixei eles acreditarem. Porque, no fundo, eu sabia, a verdade não precisa de microfone. Ela só precisa resistir. Até que um dia, uma dessas pessoas, Amanda, amiga de infância da Mirella, me ligou. A voz estava embargada. Léo, eu sei que ela te traiu. Eu soube depois. Eu, só não imaginei que fosse tão profundo. Agradeci. E desliguei. Porque quem só reconhece a verdade quando é conveniente, nunca esteve de verdade do seu lado. Comecei a empacotar as coisas da casa. Não por impulso, mas porque percebi que morar ali era como dormir num palco depois que a peça acabou. O cheiro dela ainda grudado nos travesseiros. As memórias empilhadas em cada canto. O sofá onde ela digitava mentiras para outros, enquanto eu preparava café para nós dois.
Com calma, fui tirando foto por foto da parede. Guardei os retratos num envelope que escrevi a caneta, ontem. Não joguei fora. Porque, um dia, talvez, eu precise lembrar o que é um disfarce bem feito. Coloquei o imóvel à venda e aluguei um loft simples no centro da cidade. Pequeno, sem histórias, sem lembranças. Ali, cada parede era uma folha em branco. E foi ali, na ausência de passado, que algo novo nasceu. Não um novo amor. Ainda não. Mas uma sensação de espaço. De não ter que baixar o som do celular. De não ouvir alguém no banheiro falando baixinho no telefone com outro nome salvo como delivery. Lá no novo apartamento, numa quinta-feira qualquer, chegou uma mensagem. Nome desconhecido. Foto de um homem com boné e sorriso de academia. Oi, desculpa a invasão. Você foi casado com a Mirella? Meu estômago travou. Respondi, fui. A resposta veio rápida. Ela me disse que era divorciada. E que você era abusivo. Que controlava os passos dela, que não deixava ela ter amigos. Eu li aquilo com calma. Era o mesmo enredo. A mesma personagem. Novo público. Ele mandou prints, mensagens, fotos. Palavras doces que ela dizia para ele. As mesmas que já tinha dito para mim. E, provavelmente, para outros. Mas eu não senti raiva. Nem pena. Apenas escrevi, boa sorte. E silenciei. Naquela noite, fui até a janela e fiquei olhando a cidade lá fora. O céu cheio de prédios e luzes. E pela primeira vez, senti que ela realmente tinha ido embora. Não da casa. Mas de mim. Passaram-se meses desde que a história terminou no papel. O divórcio saiu numa terça-feira qualquer, num escritório frio, com cheiro de café velho e xerox. Sem lágrimas, sem escândalos, sem discursos finais. Apenas 2 assinaturas e um silêncio constrangedor que parecia querer dizer tudo que ficou entalado. Mirella estava de preto, como quem vai a um velório. E talvez, de alguma forma distorcida, fosse mesmo. O fim do palco onde ela se fazia de esposa enquanto vivia como outra. Saímos de lá sem nos encarar. Ela foi para um lado, eu pro outro. Sem abraço, sem adeus. Sem necessidade. Naquela noite, eu não voltei direto para casa. Peguei a estrada até um lugar alto, onde dava para ver a cidade inteira iluminada. Fiquei ali, sozinho, respirando um ar que parecia finalmente limpo. A sensação não era felicidade. Era mais próxima da paz. Um silêncio interno. Um tipo de descanso. A dor não acabou ali. Mas perdeu a força. Nos dias que se seguiram, joguei fora o que restava dela. Não objetos. Mas rastros. Apaguei os prints, os áudios, as mensagens salvas. Não por perdão. Mas porque eu não queria carregar um museu de mágoas no bolso. Não precisava mais de provas. Eu tinha cicatrizes. Comecei terapia com uma psicóloga chamada Norma. Voz serena, olhar atento, sem rodeios. Na primeira sessão, ela me perguntou por que agora. Respondi, porque por 6 anos, eu vivi segundo a versão que ela fazia de mim. Agora eu quero descobrir a minha. E só de dizer isso em voz alta, já parecia que um peso de 100 quilos tinha saído do meu peito. O processo de cura não foi linear. Teve dias bons. Teve dias em que a saudade batia, não dela, mas da ideia que eu tinha de nós. Teve dias em que a raiva voltava e eu imaginava 1000 formas de expor tudo. Mas nunca fiz. Porque expor não traz paz. Traz plateia. E eu já não precisava disso. Algum tempo depois, entre uma ida à livraria e um café meio aguado, conheci a Raquel. Nada demais. Nenhum amor instantâneo. Só uma conversa leve sobre música, filmes e livros. O tipo de papo que não cobra nada, não testa, não esconde intenção. Apenas acontece. Não comecei nada com ela. Não ainda. Mas naquele instante, ali, percebi uma coisa que me fez sorrir. Eu ainda sabia ser visto. Ainda sabia ser escutado. Alguns dias depois, uma nova mensagem no celular. Número desconhecido. Mas a assinatura era inconfundível. Era Mirella. Você ainda pensa na gente? Não respondi. Não porque não houvesse resposta. Mas porque, finalmente, ela não importava mais. Hoje faz 6 meses desde o fim. Moro num lugar pequeno, mas cheio de ar. Adotei um cachorro atrapalhado chamado Bento, que ronca como um trator e me segue pela casa como se eu fosse tudo que ele tem. Aprendi a cozinhar pratos simples. Voltei a dormir a noite inteira. Passei a ligar mais para minha mãe. E quando caminho pelas ruas,
Já não olho para os lados como quem espera descobrir um segredo escondido. A dor virou memória. A memória virou aprendizado. E ela, virou silêncio. Se você chegou até aqui e sente que está se afogando em alguém que só te nota quando precisa, eu digo sem hesitar, isso não é amor. Amor não precisa te encolher. Amor não te manipula no escuro. Amor não vira desculpa para te machucar. Eu demorei para sair. Mas saí. E, depois que a gente sai, até o ar tem outro gosto. Tem cheiro de começo. Hoje, quando penso no que vivemos, não vejo mais um romance perdido. Vejo um alerta. Uma história que não levo comigo, mas deixo marcada como um livro que, uma vez lido, nunca mais se esquece. E não, Mirella, eu não penso mais em nós. Eu penso em mim. Finalmente. E isso, é liberdade.